Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, companheiros de viagem, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Nós não paramos, nós somos imparáveis, incansáveis nessa jornada de aprender da palavra de Deus. É muita coisa, né? A gente parece que nunca tem fim, é muita coisa legal, mas estou aqui, contente, animado, espero que você esteja também. Para a gente continuar hoje, concluir o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, 4ª temporada, episódio de número 291. Essa é a 4ª parte do capítulo 7. Então não sai daí, leia o capítulo 7, convida mais gente, vem para cá, nós temos ouvintes em várias partes do mundo, em vários continentes, aqui no Brasil também, vários estados, várias cidades, temos muitas pessoas aí interessadas em aprender mais da palavra de Deus. Isso nos motiva a continuar junto com vocês aqui, contribuindo para esse aprendizado. Então, é um tanto surpreendente que, embora as escrituras do Antigo Testamento elas abundam em passagens que atestam a grandeza da misericórdia de Deus para com o arrependido, os judeus do tempo do nosso Senhor, eles não tinham e não demonstravam lugar para isso no seu sistema religioso ou na sua prática diária, por incrível que pareça. Isso não pode ser devido à falta de familiaridade com o registro ou o texto sagrado bíblico. Não, eles não reconheceram nenhum pecado em suas próprias almas. Isso tudo surgiu da ignorância deles mesmos. Sim, nenhuma falha em suas próprias vidas parecia serem notadas por eles. Simão provavelmente pensou que Jesus estava colocando a dívida que representava sua obrigação em um valor alto, tanto pela ação quanto pela linguagem. Ele deixou claro que o mais culpado dos homens e a pior das mulheres poderiam vir em arrependimento diante dele e serem restaurados. Esse é o significado valioso e duradouro de sua atitude nessa ocasião. Então perceba que o tratamento que ele deu à mulher aqui nesse texto, juntamente com suas palavras graciosas para ela, no versículo 48, você pode ver, são para nós, como sempre serão, a forte garantia de que aqueles a quem mais impiedosamente nós condenamos e mais inescrupulosamente excluímos, eles possam encontrar misericórdia aos pés de Jesus. Quando Cristo disse, seus pecados, que são muitos, estão perdoados, foi porque ela amou muito. Ele não quis dizer e não podia significar que o amor dela era a base, mas que era a consequência do seu perdão. Ele quis dizer, você pode ver que ela foi perdoada, pois você vê como ela ama. E é somente porque ela foi perdoada como foi perdoada, é que ela ama como ela ama. A plenitude do amor é, portanto, a prova e não a base do perdão. O que levou ao seu perdão foi seu arrependimento. E aquelas lágrimas que ela derramou ali no versículo 38, aquelas lágrimas amargas, foram as lágrimas de uma verdadeira contrição. Elas significavam um ódio santo por seu pecado e por sua vida passada, e uma sincera determinação de levar outra vida e não sendo repelida, mas aceita por este santo e misericordioso. Uma profunda e forte gratidão surgiu nela.
e penitência, amor e uma nova e abençoada esperança surgiram e lutaram juntas em uma emoção incontrolável dentro de seu coração. Quando Deus nos mostra a nossa falta, nós vamos imediatamente ao Salvador misericordioso. Confiando nele, nós somos recebidos, restaurados. E então um amor puro, profundo e duradouro surge em nossas almas. É o simples, natural e belo fruto da penitência e da fé. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Se tivermos um senso muito imperfeito de nossa culpa e, portanto, da misericórdia de Deus para conosco, a nossa resposta em gratidão e amor será muito abaixo do que ela deveria ser. E é, portanto, da maior importância que nós conheçamos e sintamos a nossa própria falta aos olhos de Deus, pois claramente não é a magnitude de nosso pecado passado, mas a plenitude do nosso sentimento de culpa, que determina a medida de nosso sentimento em matéria de gratidão e amor. Nós encontraremos, enquanto nos debruçamos sobre a grandeza da bondade de Deus, para conosco em sua providência e sua graça, na pobreza e debilidade de nosso filial retorno a Ele por todo o seu amor, cuidado e bondade para conosco. No fato de que Ele tem exigido pureza de pensamento, retidão de alma, sinceridade de motivo, bem como propriedade de palavra e integridade de ação. Meus queridos, por isso também nós devemos orar, pedindo aquele Espírito iluminador que nos mostrará o nosso verdadeiro eu e nos encherá com o devido senso de nossa grande indignidade e nossas múltiplas transgressões. O amor, ela é a prova do perdão. Os fariseus, eles achavam que ele não tinha o direito de se associar com publicanos e pecadores, embora o fizesse para salvá-los. Mas a sabedoria de sua política, ela seria justificada pela conduta dos seus convertidos. E aqui nós temos uma justificativa à mão. Um dos fariseus o convidou para comer com ele. Ele aceita o convite, está reclinado em sua mesa quando eis uma pobre mulher, ela vem atrás dele e em sua penitência e gratidão ela se prepara para ungir com nardo os seus pés. Ela o ouvira pregar, recebera o perdão de todos os seus pecados pela fé e não resistiu a essa demonstração de gratidão por isso. Mas quando ela está prestes a ungir seus pés, a sua dor reprimida recusa mais restrições e os banha com lágrimas copiosas, e não tendo nenhuma toalha com ela ou oferecida a ela, ela desamarra os seus cabelos esvoaçantes, contentando-se em enxugar com eles os belos pés daquele que lhe trouxera boas novas. Depois de lavá-los e enxugá-los, ela passa a ungí-los com unguento. A essa conduta, o fariseu secretamente se opõe e toma como prova positiva que Jesus não é o profeta perspicaz que ele professa ser. Essa é uma das dificuldades que os homens fazem para si mesmos. Eles imaginam que um grande pecado pode impedir os pecadores do perdão. E agora Jesus deixou bem claro que os grandes pecadores podem receber o perdão tão bem quanto os pequenos pecadores. O salmista uma vez orou: perdoe a minha iniquidade porque é grande. Algumas traduções dizem: perdoe a minha iniquidade porque são muitas as minhas iniquidades. E essa pobre mulher, ela precisava de coragem para professar Cristo na casa de Simão. Simão e seus convidados eram pertencentes ao grupo farisaico e demonstraram que a detestavam. Era um lugar onde ela certamente seria desprezada e talvez expulsa. Mas o seu senso de obrigação para com Jesus, seu amor pela pessoa dele,
eram tão grandes que ela não podia renunciar ao desejo de chegar aos pés dele. E então ela entra furtivamente, fica atrás de seu mestre, passa a demonstrar atenção nos pés dele. Ela é tão corajosa que, com calma e cuidado, ela lava os pés dele, os enxuga com os cabelos, os unge com unguento, de modo que ela realmente fez as honras da casa, que Simão havia negligenciado. Da mesma forma, nós precisamos adicionar coragem à nossa fé. Devemos professá-lo diante dos homens, custe o que custar. Jesus reconhecerá nossa confissão dele no próximo mundo e até mesmo neste. No caso diante de nós, vemos que ele repreendeu o fariseu por seu erro sobre a mulher. Simão, ele cometeu vários erros. Sobre a mulher ser imperdoável, ela não era nada disso. Sobre Jesus como sendo sem discernimento e tão ignorante do estado da mulher, ele a conhecia mais profundamente do que ela ou Simão poderiam saber. Sobre si mesmo, tão mais próximo do reino de Deus do que ela, ele estava realmente mais longe de Cristo do que ela. E Jesus, consequentemente, ele assume a causa da mulher e reivindica o seu caráter como uma mulher mudada agora e perdoada. Isso ele faz em uma linguagem parabólica, falando a respeito dos dois devedores perdoados que não têm o mesmo sentimento de gratidão. A sua gratidão é proporcional ao seu perdão. Por isso a pobre mulher, sentindo o quanto foi perdoada, ela fica proporcionalmente agradecida, grata. A defesa foi triunfante e da mesma forma Jesus nos defenderá se formos corajosos em segui-lo. Não somos perdoados porque amamos o nosso Salvador, mas o amamos porque ele nos perdoou. Portanto, quanto mais forte o amor, mais forte deve ser a nossa percepção da quantidade de pecados que fomos perdoados. O nosso amor crescerá apenas na proporção de nossa apreciação de nosso perdão. Portanto, o homem que acredita como Paulo que ele é o principal dos pecadores, ele amará o Senhor de acordo. Ele se sentirá constrangido por seu senso de obrigação de amar a Deus com todo o seu ser. Simão se considerava muito avançado no reino de Deus em comparação com aquela pobre mulher. Ele não sabia que ela, sendo pobre de espírito e ele sendo orgulhoso de espírito, ela estava muito mais perto dos portões de entrada do céu do que ele. Ele julgava-se em condições de apadrinhar Jesus Cristo e, consequentemente, reteve algumas das cortesias habituais de seu hóspede. Ele não sabia que era a si mesmo que a distinção era conferida. Supunha-se possuidor de todas as virtudes. Não sabia que lhe faltava aquela que é a excelência suprema de todas: o amor. O amor que pode se compadecer, que pode se curvar para salvar. Nós tiramos duas lições principais aqui, meu querido. Anota aí. Que Cristo valoriza muito o amor. Detendo-se nas várias manifestações do sentimento dessa mulher, ele declara que elas são sinais de seu amor. E então ele atribui o amor dela ao seu profundo sentimento de pecado perdoado. Deus quer o nosso amor, como nós queremos o amor dos nossos filhos e dos nossos amigos, e não pode aceitar nada por mais valioso que seja em seu lugar. Assim, Cristo quer a afeição pura, profunda e duradoura das nossas almas. Nenhuma cerimônia, ou serviço, ou mesmo sacrifício compensará a ausência, como diz 1 Coríntios 13. A medida do nosso amor, ele dependerá da profundidade de nosso senso do amor perdoador de Deus por nós. Por isso é de primeira importância que venhamos a entender o quanto Deus nos perdoou, quão grande e grave foi nossa culpa
reconhecer quão grande e completo é o perdão divino, o quanto ele inclui, quanto no sentido de ignorar o passado e no modo de nos conceder o favor presente e nos prometer bem-aventuranças futuras. A nossa sabedoria e nosso dever, portanto, é deter-se na grandeza da misericórdia de Deus para conosco em Jesus Cristo, regozijar-se muito com ela, deixar nossas almas banharem-se no pensamento disso e encher-se continuamente com o sentimento disso. Pois aqueles que são conscientemente perdoados amarão muito. E aqueles que amam muito serão muito amados por Deus. Que estejamos prontos para receber a palavra corretiva de Cristo. Simão estava totalmente errado em sua avaliação dos homens e das coisas. O nosso Senhor, ele pode ter algo muito sério a nos dizer, como teve para aquelas 7 igrejas na Ásia Menor, às quais se dirigiu de seu trono celestial, em Apocalipse 2 e 3, quando por meio de sua palavra, seu ministério, sua providência, ele assim nos corrige, chamando-nos a uma renovada humildade, fé, amor, consagração, zelo. Nós estamos prontos para receber sua mensagem, inclinar nossa cabeça, abrir nosso coração e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mestre, diga, estamos atentos ao teu chamado. Tá bom, meus queridos? E a gente finaliza aqui. Eu te encontro no próximo episódio, que será também o próximo capítulo, capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Não perca os próximos episódios, escute os anteriores que você não ouviu, tem muita coisa legal, muito tesouro das Escrituras que você deve guardar e ouvir com carinho, tá bom? Até breve. Deus abençoe, tchau, tchau.